Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao oitavo Fórum de Debate do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, com o tema O Mar, um caminho para o desenvolvimento econômico e social do país. Eu aproveito a oportunidade para lembrar que, nesta data, por ocasião da Rio 92, na nossa cidade do Rio de Janeiro, foi estabelecido dia 8 de junho como a data a se comemorar o Dia Mundial dos Oceanos, com o propósito de evidenciar sua importância para o equilíbrio da vida no nosso planeta, que chamamos de Terra, apesar de 2/3 de sua superfície ser coberta por oceanos. Este webinar está sendo gravado, portanto, mantenha os seus microfones desligados e, para maior e qualquer esclarecimento e qualquer pergunta, utilizem o chat. O Cluster Series tem o propósito de debater importantes temas com representantes de empresas, da academia e do governo. É o modelo triplo hélice, um dos pilares do cluster. Dito isso, agradeço a todos que se inscreveram e ao comandante Francisco Camelo, ex-diretor do Centro de Análise Estratégica da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, ao comandante Luiz Fernando Rezano, vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, diretamente de Lisboa, e à senhora doutora Fabiana Simões Martins, sócia da SMA Advogados, que debaterão o tema de nosso webinar com a moderação do professor Joilson, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ressalto que os participantes estão livres para manifestarem suas opiniões, o que muito enriquece esse tipo de debate. No entanto, não representam necessariamente o ponto de vista do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro ou de seus associados. Para dar início, eu passo a palavra ao professor doutor Joilson. Por favor, professor. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer, estar aqui nessa tarde de hoje, mediando o oitavo fórum, de debate, num dia tão especial, que é o dia do nosso protagonismo, o Dia Mundial do nosso protagonismo, são os oceanos. Então, eu gostaria primeiro de parabenizar aqui, na figura do Almirante da Silva, o Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, pela série de webinários, em temas tão caros para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. E cumprimentar aqui meus colegas de mesa, o comandante Camelo, o comandante Rezano e a doutora Fabiana e todos os demais que estão nos assistindo. Então, me coube aqui nessa pequena introdução, falar um pouquinho da importância do mar no desenvolvimento socioeconômico do país. É um tema bastante relevante, para nós que somos estudiosos da economia do mar, mas eu vou tentar mostrar o final dessa minha breve apresentação para passar a palavra, de fato, aos protagonistas, aos panelistas do nosso fórum, que a gente tem uma deficiência no Brasil. Então, a partir da segunda metade do século XX, os oceanos começaram a ser entendidos como potenciais vetores de crescimento e desenvolvimento econômico, principalmente de longo prazo. E aí a OCDE, em 2016, ela estima que em 2030 o PIB, da economia do mar ela seja algo em torno de 5% da economia do PIB mundial, com um valor, adicionado de cerca de 3 trilhões de dólares, empregando, em 2010, 31 milhões de pessoas. Então, assim, a economia do mar, se a gente olhar a importância dela, numa década dos oceanos, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente pode pensar que ela, possui alguma relação direta ou indireta com pelo menos 9 dos 17, ODS estabelecidos pela ONU. Então, aqui a gente já mostra uma grande importância, dos oceanos, para o desenvolvimento sustentável. Então, dada essa importância dos mares e oceanos,
algumas economias, né, começaram a mensurar essa importância socioeconômica, né, para os seus países. Então, aqui eu posso citar Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal, China, Irlanda, né, Austrália, e entre outros. E aqui a gente começa a verificar, né, a nossa falha aqui, né, em âmbito nacional. Por quê? Para a gente quantificar essa importância socioeconômica, né, das atividades relacionadas ao mar, ou da economia do mar, ou da economia azul, né, cada país tem sua definição. Primeiro, a gente tem que estabelecer, né, uma definição formal para essas atividades. Na prática, a gente conseguir mapear quais são as atividades relacionadas ao mar, sejam elas diretas ou indiretas, ou só diretas. E no caso nacional, aqui do Brasil, a gente ainda não tem, né, uma definição por nenhum órgão, né, governamental dessa definição. Discute-se, né, em uma comissão, né, mas ainda não, acho que a princípio seria essa definição seria, né, lançada em julho, né, não, em dezembro do ano passado, e agora passou para julho desse ano. Mas como é uma comissão muito grande, um período que a gente está vivendo, que a gente sabe que esse ano é um período eleitoral que acaba de alguma forma, né, trazendo alguns problemas, né, na máquina pública, acredito que não sai esse ano. Então essa importância socioeconômica do Brasil, né, da economia do mar, tem uma tese que é da Andréa Carvalho, que é de 2018, e ela mensura a importância da economia do mar. Então, ela mensura por meio de matriz de insumo-produto a importância direta e indireta dessas atividades ligadas ao mar. E aí ela estimou que a economia do mar, né, representa um PIB, né, representa 19% do PIB brasileiro, né, com um valor de 1,11 trilhão de reais, né, emprega 19,8 milhões de pessoas e aí gera, né, mais ou menos 500 bilhões em salários. E aí eu gostaria de trazer aqui uma, né, acho que os colegas, né, panelistas e o Almirante da Silva também já conhecem, né, a iniciativa do governo do estado do Rio de Janeiro, né, foi o pioneiro em tentar mensurar, né, a importância da economia do mar para o Estado. E o Rio de Janeiro é o estado que tem maior articulação, né, quando eu falo articulação, é maior engajamento entre as atividades produtivas, entre os estados brasileiros. Então, né, no âmbito da CEDEMAR, foi mensurado o PIB do estado, da economia do mar no estado do Rio de Janeiro, ficou em 9,74%, né, com um faturamento estimado em 242 bilhões por ano. E essa importância que aí leva a relação tanto direta quanto indireta de 15,15%, né, tendo 84.318 CNPJs ativos, o que daria, né, em torno de 4,5% de todos os CNPJs ativos do Estado, empregando diretamente e de forma formal 301 mil pessoas, né, que representa 8,6% da economia do Estado. E no período da pandemia, que eu acho que a gente está aqui agora caminhando, né, para uma saída da pandemia com o avanço da vacinação, foram fechadas 9.359 empresas em relação à economia do mar, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem aqui, né, excelentes panelistas que podem nos dar um overview, né, de como a gente buscar recuperar essas empresas fechadas, pensando que sempre que empresas fechadas são empregos fechados, né? Então, vou passar agora aqui a palavra para o primeiro, né, a fazer a sua explanação, que é o comandante Camilo. Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Estou falando aqui da Escola de Guerra Naval, aqui na URCA, Rio de Janeiro. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao almirante Walter Lucas da Silva, diretor-presidente do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, pelo convite para participar deste fórum.
Também gostaria de cumprimentar aqueles que falaram comigo, a doutora Fabiana Martins, comandante Luiz Fernando Rezano e, como moderador, o professor doutor Joilson Cabral, né? E também de cumprimentar todos que nos acompanham, e faço isso na pessoa do almirante Lúcio Franco de Sá Fernandes, né, que nos acompanha também no dia de hoje. Muitíssimo obrigado. Eu sou o capitão de Mar e Guerra Evandro, no momento oficial aluno do CEPEM, mas agora, no dia 9 de fevereiro de 2022, eu passei a direção do Centro de Análise Estratégica da CPLP. Esse centro ele fica sediado em Maputo, Moçambique, e por lá eu fiquei 3 anos, desde 21 de fevereiro de 2019. Então, foi uma oportunidade fascinante de interagir com a componente de defesa dos 9 países da CPLP. No dia de hoje, que falaremos sobre o mar, né? E o mar, para a CPLP, é um ativo importantíssimo, né? Não só a língua, a cultura lusófona que nos une, o mar também nos une. Os países da CPLP estão espalhados por 4 continentes, né? Um desafio grande para a comunidade, né? Porque são distantes entre si, mas como uma antítese dessa separação territorial, o mar, né, faz começou, né, a descoberta dessas terras, e hoje temos a CPLP, Comunidade País de Língua Portuguesa. Para a minha fala, eu vou me apoiar também numa breve apresentação, que eu vou compartilhar agora. Pergunto se todos conseguem enxergar a apresentação. Ótimo. Bem, o tema é o tema do nosso fórum, né, do 8º Fórum de Debate do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, o MAR, um caminho para o desenvolvimento econômico e social do país. Obviamente, a minha apresentação vai focar um pouco de como a CPLP enxerga esse grande ativo, que são os oceanos, né? E, para tal, eu vou usar o seguinte roteiro. Brevemente falarei sobre o que é a CPLP e logo em seguida fazer um link com a componente de defesa. Depois falar desse grande ativo, desse quase 8 milhões de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais dos 9 países da CPLP, que ano passado, durante a minha direção, nós criamos o termo a CPLP Azul, os oceanos de língua portuguesa. Depois, fruto de algumas atas ou declarações de reuniões dos fóruns dentro da CPLP, um pouco sobre economia azul e as oportunidades que eu enxergo, né, para o Brasil e também para os países da CPLP. Bem, a CPLP, ano passado, completou 25 anos de existência. Ela surgiu em 1996, exatamente no dia 17 de julho, né, de 1996. E o seu estatuto diz lá o que é a CPLP, né? É um fórum multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua, da concertação política diplomática e cooperação entre os membros, os seus membros. A CPLP possui 3 grandes objetivos. O primeiro dele é a concertação política diplomática, ou seja, os 9 países nos fóruns, no Fórum Internacional, né, poder participar em conjunto, ou seja, primeiro concertar suas participações para que os 9 países se unam internacionalmente. O segundo objetivo da CPLP é a cooperação em todos os domínios. É nesse ponto que a componente de defesa entra. Em 1996, assim que foi criada a CPLP, o domínio da defesa não era um dos itens que constavam desse segundo objetivo.
mas a partir de 2002 passou a constar a defesa como um dos domínios de cooperação da CPLP. E, por último, é a difusão da língua portuguesa. Ano passado, com os 25 anos da CPLP, um quarto objetivo foi lançado. E eu creio que esse quarto objetivo ele tem uma ligação muito forte com o que nós pretendemos falar aqui, que é a cooperação econômica empresarial. Então, isso está em estudo pelos países e provavelmente poderá haver uma alteração do estatuto e a colocação de um quarto objetivo da CPLP, que é a cooperação econômica empresarial. Bem, como surgiu a componente de defesa, então, dentro da CPLP? Né? A CPLP tem a sede em Lisboa, né, formado por 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, né, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. São os 9 países atualmente da CPLP. Né? Na formação original começaram com 7, logo depois houve a inclusão de Timor-Leste, após a sua independência, e, por último, a inclusão da Guiné Equatorial, que possui como uma das línguas oficiais a língua portuguesa. Bem, em 1998, ou seja, 2 anos após a criação da CPLP, houve um fato que motivou a criação da componente de defesa da CPLP, que foi a primeira reunião dos ministros de defesa dos países de língua portuguesa. Ela ocorreu nos dias 20 e 21 de julho de 1998. Ano que vem, já estamos, não eu, né, mas o CAI CPLP, onde eu dirigi, e mais a componente de defesa, já está a preparar a comemoração dos 25 anos da componente de defesa, que ocorrerá ano que vem, em 2023. Bem, nessa ocasião, né, foram tomadas algumas decisões que eu falarei em breve. Bem, e essa reunião, ela continua? Poderia ser uma pergunta, né? Existe continuidade? Existe. Em 25 de maio deste ano, houve a 21ª reunião dos ministros de Defesa Nacional ou equiparados, ou seja, a componente de defesa, comparativamente aos outros órgãos de cooperação da CPLP, possui uma estrutura bem firme, uma sequência de reuniões e de atividades. Então, podemos dizer que a componente de defesa da CPLP é uma componente bastante avançada e amadurecida. Então, agora, na Cidade da Praia, dia 25 de maio, hoje, houve a 21ª reunião dos ministros da Defesa. Então, há uma continuidade. Bem, com relação a esse processo, por que essa reunião de 1998 foi tão importante? Até 1998, bem antes até da criação da CPLP, a cooperação era bilateral, ou seja, com um protagonismo muito grande de Portugal, os acordos entre os países se davam de 2 em 2, bilateralmente. Então, só um exemplo aí do ano de 1991, de um acordo de cooperação entre Portugal e Cabo Verde. Então, vigorava essa presença muito forte de Portugal, principalmente com os países africanos de língua oficial portuguesa, que nós chamamos de PALOPs, que são suas antigas colônias. Com a reunião de 1998, mudou-se essa perspectiva. A cooperação passou a ser multilateral. Então, nessa reunião, algumas decisões foram tomadas. Essa, essencialmente, ou seja, a partir de 1998, haveria, né, atividades e programas de forma multilateral, né? E nessa mesma data, em 1998, foi decidido criar o CAI-CPLP, o Centro de Análise Estratégica da CPLP, que só foi efetivamente inaugurado em 2003, em 28 de novembro de 2003. Então, agora, ano passado, eu comemorei
os 18 anos do CAI-CPLP, inclusive publiquei um livro sobre esses 18 anos, e depois, se todos tiverem curiosidade, podem acompanhar a história da CPLP e, em particular, a história do CAI-CPLP. Bem, como a componente de defesa, ela trabalha, houve a evolução da componente nesses quase 25 anos. Logo após a reunião de ministros, houve a reunião de chefe de Estado-Maior, depois criou-se um secretariado permanente, e aqui em 2000 começou a série felino dos exercícios. O último exercício felino ocorreu em 2019, em Angola. Eu tive a oportunidade de participar, mas por conta da Covid, essa sequência foi interrompida e voltará agora em 2022. Em 2013, inaugurou o CAI. Logo em 2006, foi feito o protocolo de cooperação, a reunião dos diretores de política e de defesa nacional. E aqui, ligado ao nosso tema, mar, em 2008 foi feito o primeiro simpósio das marinhas da CPLP. E seguiu-se como a criação da estratégia para os oceanos, né, que também é um documento muito importante, porque ele dá diretrizes do que a CPLP pretende fazer e agir sobre os oceanos. Depois houve mais algumas criações, que foi o Fórum de Saúde Militar, o Colégio de Defesa, em 2018. Em 2019 começou a primeira série das reuniões dos oficiais de informações militares, ou seja, oficiais de inteligência da CPLP, e em 2021 foi aprovado o mecanismo de ações das Forças Armadas da CPLP para cooperação mútua em situação de catástrofe. Bem, prosseguindo, o que falta ainda ocorrer, na minha visão, na CPLP? Bem, saímos de uma lógica bilateral, partimos para uma lógica multilateral. Então, os demais domínios de cooperação da CPLP, alguns deles já possuem um plano estratégico de cooperação, por exemplo, plano estratégico de cooperação da educação na CPLP, né? E a componente de defesa ainda não possui. E depois da criação do plano estratégico, também seria criado o conceito estratégico para a cooperação de defesa na CPLP. Então, tudo se encaminha, na minha visão, para que cheguemos a uma terceira fase de cooperação, que já seria a cooperação estratégica. Então, saímos de uma cooperação bilateral, multilateral, para chegar numa cooperação estratégica, né? A ideia dessa primeira parte foi falar da evolução, tanto da CPLP como também da componente de defesa, onde eu fiz parte. Bem, o que eu vou falar aqui já tem uma certa obviedade, né? A CPLP é uma comunidade bioceânica, né? Basicamente composto pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Índico. Em 2020, no CAI, nós criamos o conceito do triângulo estratégico da CPLP, que seria ligar os países mais extremos, Portugal, Brasil e Timor-Leste, e os demais países, né, isso também impressiona, estão todos no continente africano, sendo que Moçambique, o local onde está o CAI, possui uma posição geoestratégica privilegiada. Ele, para os países da CPLP, funciona como uma espécie de controlador das linhas de comunicações marítimas entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico e vice-versa. Então, um país importantíssimo para uma visão geopolítica e geoestratégica da CPLP. E com o triângulo estratégico da CPLP, a gente também tira um pouco da visão da CPLP de se concentrar somente no Oceano Atlântico, e que é, às vezes, uma vontade, né, de Portugal. Não podemos esquecer que temos dois outros países, né, banhados pelo Oceano Índico, que é Moçambique e Timor-Leste. Bem, de posse desse triângulo, nós constatamos que a CPLP possui uma área marítima bastante grande, né, que perfazem um total de 7,5 milhões de quilômetros quadrados sob a sua jurisdição, né? E lá no CAI, nós, ano passado, como eu já adiantei, passamos a chamar isso de CPLP Azul,
os oceanos de língua portuguesa. A ideia da criação desse termo é trazer para os países que ainda não se voltaram plenamente para o mar, um exemplo desses é o próprio Moçambique, que tem uma posição privilegiada, né? Mas ainda se preocupa bastante com sua parte inland, né? E pensar um pouco mais no mar. Então, a ideia de criar esse termo foi para tentar aglutinar nesse termo todas as atividades, todas as vertentes em que envolvam o mar e também, obviamente, a economia azul. Bem, como eu falei, em 2010 foi criada a estratégia da CPLP para os oceanos. Lá consta as principais diretrizes de como a CPLP enxerga, né, os oceanos. Então, quem quiser acessar o oceano.cplp.org, é possível baixar todas as informações sobre a estratégia CPLP para os oceanos. Bem, essa estratégia ela foi fruto da primeira reunião dos ministros de mar, né, da CPLP, e na própria estratégia CPLP está escrito isso, que os oceanos constituem uma área temática instrumental para o desejável reforço da visibilidade, da capacidade e influência da CPLP nas organizações internacionais, em especial no âmbito das Nações Unidas. Os objetivos dessa estratégia abrangem vários aspectos, como falei para os senhores, sobre o assunto do mar, mas ele destaca alguns. 9 áreas que eles destacam. Vai desde a concertação no plano internacional, que é o objetivo da visibilidade da CPLP, passando pelo conhecimento sobre o mar, o meio ambiente, o ordenamento do espaço marítimo, a segurança e vigilância marítima, isso também tem uma certa ligação com a economia azul e também com o cluster tecnológico naval, né? A extensão da plataforma continental, os fundos marinhos, área, biotecnologia e o cluster marítimo, né, que é o organizador desse fórum hoje. Energia, pesca e agricultura, atividade portuária, né, e transporte e construção, e o turismo são, nessa publicação, são os temas mais explorados. Eu reforço aqui o cluster marítimo. Por que isso? Porque eu fiz uma ligação aqui com o que pensa a defesa sobre os oceanos e sobre o mar, né? Então, o próprio documento, deixa eu voltar aqui, perdoe-me, fala isso, que sobre o cluster marítimo, o que ele indica? A criação de um cluster marítimo é um relevante impulso para a dinamização do setor marítimo. E diz também que necessita do envolvimento do setor privado de outras partes interessadas. E lança um grande desafio para os países da CPLP. Por que não criar um cluster lusófono, que representa um objetivo ambicioso e uma oportunidade que poderá revelar-se vantajosa? Bem, quando eu falo da parte da componente de defesa, eu lembro que também não só os ministros do mar se reúnem, mas também as marinhas se reúnem. Então, a última reunião das marinhas de guardas costeiras da CPLP, ela ocorreu em março de 2020, de acordo com esse tema, do papel das marinhas no desenvolvimento. A ata, ela explicitou 12 recomendações, e eu destaco duas para os senhores. Primeira recomendação, considerar a possibilidade de se fazer um projeto conjunto de aquisição de meios. Então, os países com capacidade industrial e com projetos poderia, junto com os demais, construírem navios que atendam às demandas dos 9 países da CPLP. Isso é uma grande oportunidade para tanto o Brasil como para Portugal, que tem a sua construção naval avançada. E como recomendação número 5, é encorajar as marinhas e as guardas costeiras para desenvolver o conceito de marinha de duplo uso, que também reforça a importância do cluster marítimo. Na última reunião de ministros de assunto do mar, né, olha o que eles falaram. Reconhecendo que a economia azul permite o aumento da competitividade, gerando
valor acrescentado em múltiplos benefícios sociais e ambientados por via de uso sustentável dos recursos locais disponíveis. E incentiva que os países busquem fontes de financiamento, né, para a necessária transição para a economia do mar. Então, o que eu enxergo como oportunidade? Esse é o meu último slide. Primeiro, aproveitando que a CPLP está a criar um quarto objetivo, que é a cooperação econômica empresarial, é uma grande oportunidade para a indústria de defesa se lançar no mercado dos 9 países da CPLP. E não só. É também uma oportunidade, quem sabe, de criar um cluster lusófono. Pode ser no Brasil, com apoio dos outros países, pode ter uma parceria com Portugal, que também tem demanda de construção de navios, né? Angola, que depende de navios, Moçambique, que ainda não se voltou por mar, vai ter que ressuscitar sua marinha de guerra, que hoje não tem quase nada. Então, os países têm uma demanda para o mar, e aproveitando a recomendação do duplo uso, altíssimo que nós podemos aproveitar. Aproveitar a cooperação multilateral e multilateral, ou seja, enquanto não temos uma cooperação estratégica, tratar multilateralmente e talvez aproveitando o bimultilateral, que é CPLP, mais um outro órgão internacional, vamos supor, a SADC, que é o setor da economia do sul da África. Por que não usar os 2 países lusófonos que tem lá, Moçambique e Angola, e entrar também no mercado daquela região africana que envolve África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, né? Por que não a indústria de defesa não entra nesses países? E por último, porque eu falei não só na indústria de defesa no primeiro tópico, a CPLP possui 9 países membros, mas possui 32 observadores associados, que participam de todas as atividades da CPLP. Desses 32 observadores associados, 28 são estados. Ou seja, nós temos aí um amplo mercado para a indústria de defesa, para a indústria naval e para fazer uma parceria, né, com esses países, não só os países da CPLP, como também os observadores associados da CPLP. Bem, é isso que eu gostaria de falar, um pouco da minha experiência na CPLP, essa ligação entre o que a CPLP pensa dos oceanos e como a Companhia de Defesa também está tratando os oceanos e apresentar essas oportunidades. Então, quem quiser saber mais sobre a CPLP, cplp.org, e aqui eu deixo o meu e-mail, né, que foi mantido após a minha direção, cplp.diretor.gmail. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, comandante, pela excelente apresentação. E assim, eu confesso que eu não conhecia a CPLP e já fiquei aqui, né, com muitas dúvidas e com muitas perguntas a fazer, mas vou seguir aqui, né, o cerimonial e vou passar a palavra para o comandante Rosano. Obrigado, professor Joilson. Primeiro, eu queria agradecer aqui ao comandante Walter Lucas pelo convite da gente, como representante da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, estar presente nesse evento aqui, uma data muito importante para o ambiente marinho. Eu acho que temos que ver, e eu gosto sempre de ver, professor, o ambiente marinho pelo lado comercial, não apenas do lado da defesa, como o comandante Evandro aqui, quem eu cumprimento também aqui, pela participação aqui, e certamente queria aproveitar para cumprimentar também a doutora Fabiana aqui, minha professora aqui, que me ensina tanto aí sobre o direito marítimo e essas atividades aí tão complexas, né, doutora Fabiana? E queria cumprimentar também aos que participam aqui da nossa reunião aqui, nessa nossa apresentação. Eu gostaria de fazer essa referência ao almirante Lúcio, aí, um grande companheiro aí, sempre desenvolvendo teorias e pensamentos aí sobre o setor, tá certo? Professor, o mar para nós
que trabalhamos no comércio marítimo, eu mesmo sendo um oficial da Marinha de Guerra, da reserva hoje, na reserva hoje, sempre entendi o mar como onde tudo se concretizou. Ele sempre foi importante economicamente para a gente. Nunca deixou de ser. Porque foi, e até há um contrassenso aí, né, comandante Evandro? Quem foi primeiro? Primeiro nasceu a defesa ou primeiro nasceu o comércio? Ou a defesa nasceu para proteger o comércio, né? Se a gente for remontar aí, ou as marinhas militares faziam comércio e depois. Então, isso daí tá no nosso sangue, essa que é a verdade. Então, e hoje em dia, né, o mar para nós, sem ele nós morremos, essa que é a verdade. Sem o mar, o almirante, na sua abertura, falou desse planeta Terra que tem mais água do que terra, né, almirante? E é verdade, é por ela que nós navegamos. Então, só que eu acho que aí, como nós estamos falando aqui, a economia do mar, nós estamos olhando aqui Brasil, né? Infelizmente, ainda eu vejo o Brasil de costas para o mar. A mentalidade marítima brasileira é a mentalidade do surfista. Ela enxerga a onda quebrando ali. Depois do mar, então, eu, como morador de Niterói, tá certo, passava atravessando ali a barca Rio-Niterói, tá certo, várias vezes, via aquele navio saindo, tanto o navio de guerra quanto o navio mercante, saiu ali uns 40 minutos que ele cruzou a barca ali, ó, ele sumiu, desapareceu, ninguém sabe para onde ele foi, o que, que ele levou, se ele foi para o norte, se ele foi para o sul, se ele foi para a África, se ele foi para a Ásia, ninguém sabe. O navio que entrou, ninguém sabe de onde vem. Então, a sociedade brasileira não conhece a importância do mar. E aí, para mim, no meu caso, aqui falando de navegação, e aí trazendo aqui para o meu métier aqui, tá certo? E até vou aproveitar aqui tentar fazer uma rápida apresentação aqui com vocês aqui, se eu conseguir, lógico, né? Então eu queria, nesse contexto, eu queria falar, é difícil para mim falar de Estado do Rio de Janeiro, porque para nós olhamos a navegação de uma forma estratégica para o país, olhando a segurança nacional. Um país como o nosso, que tem dimensões continentais, temos mais de 9.000 quilômetros de costa e vias navegáveis. Nós navegamos, nossos navios da cabotagem navegam de Manaus a Rio Grande. Mais de 85% da nossa população está concentrada a 400 quilômetros da costa. Então, somos dependentes do mar. No transporte marítimo, emitimos 4 vezes menos gases de efeito estufa do que o modal rodoviário, além de termos mais segurança. E aí, como nós estamos nessa data da Eco 92, tá certo? Essa vertente ambiental, nós estamos lá na frente. O transporte marítimo está lá na frente. Nós estamos lá discutindo como reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 50% até 2030. E 2030 é amanhã. Nós queremos já tirar navios que emitem muito carbono. Nós estamos trabalhando no índice de emissão de carbono. E os navios que não se classificarem em determinadas faixas ainda em discussão, serão tirados de serviço. Então é assim, nós estamos lá na frente. Mas aqui no Brasil, nós estamos vendo aí, agora está se discutindo absurdamente se reduz o ICMS do diesel, se porque o caminhoneiro está reclamando, se o motorista de aplicativo está reclamando, também abasteço meu carro. Agora, ninguém falou em reduzir o ICMS ou tirar o ICMS que nunca deveria ter sido cobrado da navegação de cabotagem. Mas está lá sendo cobrado. Ninguém está preocupado com isso. Agora, é esse ICMS que nós pagamos na televisão que nós temos em casa, na geladeira que nós temos em casa, no arroz que o pessoal lá do norte paga, na latinha de cerveja
que nós bebemos no final de semana, porque aquilo ali foi feito de uma bauxita transportada num navio de cabotagem. A placa de alumínio foi transportada num navio de cabotagem. E, por vezes, até a latinha de cerveja foi transportada num navio de cabotagem. Mas a gente fica de costas para o mar. E a ABAC é uma entidade que foi criada em 73 e que atua para conscientizar em diversos segmentos do transporte, nosso setor, para mostrar a importância do mar, do navio de registro brasileiro, e alertar a necessidade de nós participarmos também do comércio internacional. Infelizmente, nós temos quase zero participação do comércio exterior brasileiro com a bandeira nacional. Pagamos frete para os estrangeiros. E aí eu vou trazer essas são as nossas empresas associadas. E olha só, gente, como é que é a distribuição, a matriz de transporte de vários países desenvolvidos. E olha que triste a gente ver aqui o Brasil com 61% do rodoviário e apenas 12% da cabotagem. Japão, 44%, a União Europeia, 32%, os Estados Unidos não tem tanta cabotagem, China, 25%, Austrália, 14%, e nós estamos aqui capengando. Bom, e aí, mesmo nesse cenário, como é que cresce a cabotagem? Isso daqui é o movimento de transporte de containers na cabotagem. E olhem, senhores, que como cresce regularmente. 2020, acho que eu não preciso ficar justificando aqui, que houve uma queda em função da pandemia. Essa que é a verdade, a economia do mundo todo, tá certo? Mas cresce sempre crescente. E aí, isso foi no primeiro trimestre de 2021, até o primeiro trimestre de 2021, tá certo? Aqui somente cabotagem e serviços feeder e cabotagem. Mas eu tenho uma triste notícia para vocês, porque o governo brasileiro, ainda que tente desenvolver uma política marítima nacional, existe ela lá de 95, desatualizada, e que estamos num processo de revisão dela há anos e nunca se sai, e nós ficamos capengando, se é a Marinha, se é o Ministério da Infraestrutura, a política marítima é do país, não é do Ministério A ou Ministério B. Mas olhem só, senhoras e senhores, a movimentação de contêineres na cabotagem, o doméstico, se manteve estável no primeiro trimestre de 2021, teve uma ligeira queda, aumentou o serviço feeder, e olha só que tristeza, caiu o Mercosul. Sabem por quê? O Brasil decidiu romper um acordo bilateral de transporte marítimo com a Argentina. Agora, esses contêineres aqui não desapareceram, não. Sabe o que foi feito com eles? Estão sendo transportados por empresas estrangeiras. Ótimo. Os estrangeiros estão faturando em cima de nós. É assim que nós pensamos, é assim que é a mentalidade marítima brasileira. Mas, aqui é apenas somente o de cabotagem. E aí nós tivemos agora, recentemente, tá certo, a Lei 14.301, em que até então estava sendo viabilizado que para fazer a cabotagem, ela precisava ser feita por empresas brasileiras de navegação com navios de bandeira brasileira. Agora, ela continua ser obrigatória a ser feita por empresa brasileira de navegação, mas não precisa mais ser proprietária de navio. Uma abertura de um mercado que é bom, não sei. O comandante Evandro falou aqui de segurança, falou de defesa. Na mobilização, nós vamos mobilizar o navio do suíço? Será que ele vai permitir? A pensar. Bom, e também o que teve de novidade disso daí? Ela, então, que é como eu falei, né, a empresa brasileira de navegação pode operar com embarcações próprias ou afretadas. Este aqui que é o grande problema que nós vemos. Uma abertura, lutamos contra dentro do processo de tramitação no Congresso, mas infelizmente perdemos, e o
hoje é possível operar com um navio afretado apenas, ainda que ele arvore a bandeira brasileira, porque ele seria afretado a casco nu, quer dizer, com troca de tripulação, troca de bandeira, mas a propriedade não é brasileira. E como é que funciona isso daí? A empresa ou continua podendo fazer, que tem uma embarcação própria, ela pode afretar 50% da sua tonelagem de embarcação própria a casco nu e também pode poderá agora afretar uma embarcação a casco nu estrangeiro sem ser baseado na propriedade. E isso vai num crescente, 12 meses, 24 meses, até que em 48 meses está totalmente liberado. Então, poderemos ter empresas brasileiras de navegação sem ser proprietária de nenhum navio. A meu ver, é uma atividade de risco. A doutora Fabiana sabe, pode me dar uma aula para a gente sobre isso daí, sobre os riscos que tem. Tanto é que, na navegação, nós não fazemos, quando nós faz um contrato, se faz um contrato para uma aventura marítima. Tanto o dono da carga quanto o armador estão entrando numa aventura marítima. Nós não sabemos as condições de mar, de tempo que nós vamos enfrentar. E nós compartilhamos. Agora, se eu tenho a carga, eu tenho garantias. Se eu pego um armador que não me dá garantias, quando acontecer o acidente, eu vou bater aqui na madeira, que eu gostaria que nunca acontecesse, mas quem é que vai arcar com os prejuízos, tanto da carga quanto os ambientais causados? Imagine um caso do Exxon Valdez, se a empresa não tivesse recurso para arcar com aquelas danos ambientais. O caso do Prestige, ou até mesmo, senhoras e senhores, o caso do derramamento de óleo aqui no Brasil, que até hoje nós não temos um responsável ainda. E se tivermos, será que essa empresa vai ter condições de arcar com os custos? Se ela nem é proprietária do navio, se ele é apenas um afretador, é perigoso. A única coisa é que essas embarcações que serão afetadas não poderão bloquear cargas, que é um sistema da ANTAC que você verifica da disponibilidade de embarcação brasileira. Esta embarcação não será considerada como uma disponível para fazer o transporte na caso de indisponibilidade de embarcação para fazer de bandeira brasileira. E também previu que, aqui é uma outra modalidade que existe na lei, previu que nós poderemos fazer a circularização, quer dizer, consultar o mercado se tem embarcação de bandeira brasileira. Não tendo embarcação de bandeira brasileira, eu posso trazer uma outra embarcação estrangeira e operá-la normalmente para fazer um transporte de cabotagem. Então, é um caso de você fazer o transporte de cabotagem com embarcação estrangeira. São coisas assim de incentivar a concorrência e a competitividade. Hoje, vocês viram ali, nós temos 8 empresas de cabotagem operando na cabotagem. Quantas empresas aéreas nós temos? 3. Será que a cabotagem não tem concorrência? No aéreo tem concorrência? Pensar. Ampliar a disponibilidade de frota. Ok, precisamos mais, se temos mais carga, mas só tem sentido ter disponibilidade de frota se tem carga. Se não tem carga, não adianta ter frota. Incentivar a formação e capacitação de marítimos, estimular o desenvolvimento da indústria naval de cabotagem brasileira. Senhores, a indústria naval brasileira não sobrevive de encomendas da cabotagem. Me desculpe o Sinaval falar, rebater isso daí, mas nós não conseguimos colocar encomendas a esse nível. Infelizmente, não dá. Revisar a vinculação das políticas de navegação de cabotagem com a política de construção naval, incentivar as operações especiais, otimizar os recursos do Fundo da Marinha, do Fundo Nacional de Frete. Bom, e dentro desses objetivos, então, foi criado 5 opções para a gente ampliar a frota, né? Disponibilidade de frota, ampliação da tonelagem através de um fator multiplicador de embarcações afretadas a tempo, portanto, não terão a bandeira brasileira, substituição de embarcações em construção no Brasil ou no exterior, atendimento de contratos de longo prazo, que seria
nós entendemos que isso deveria ser uma operação financeira. Eu compro um navio para poder atender um contrato. Aí a coisa para em pé. Agora, vir aqui apenas especular é perigoso. E operações especiais, que seriam cargas não atendidas. É dado toda hora o exemplo do Ro-Ro, que eu gostaria de ver muitos carros transportados pela cabotagem aí, distribuindo aqui no Brasil, mas infelizmente isso não acontece. Bom, dentro desse contexto, essas embarcações que vierem afetadas nesse modelo não poderão bloquear também, portanto, elas terão que ter as suas próprias cargas, diminuindo, então, assim, o mercado que elas poderão atuar. E essas embarcações, eu queria destacar aqui apenas que elas serão afetadas por tempo, vêm de uma subsidiária integral da Empresa Brasileira de Navegação e terão que ter obrigatoriamente o comandante, o mestre de cabotagem, o chefe de máquinas e o condutor de máquinas. Uma salada que realmente nós não conhecemos, misturamos aqui função com categoria. E, infelizmente, não vemos isso daí como factível, porque a lei diz que os contratos de trabalho destes tripulantes, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, terão que ficar de acordo com a Constituição Federal. Portanto, nós conseguimos exportar o custo trabalhista brasileiro. Bom, senhores, era isso que eu tinha assim para apresentar. Então, eu acho, comandante, professor, desculpa, que mais importante do que, como eu vou dizer para o senhor aqui, mais importante do que mostrar a importância do mar é mostrar que nós temos o mar como parte da nossa atividade. Sem o mar, nós não sobrevivemos. Então, nós cuidamos do mar como se fosse o nosso patrimônio, sim. Muito obrigado. Obrigado, comandante Rezano. Concordo, em grande parte das preocupações que o senhor levantou, principalmente em relação ao que nós chamamos, o que foi chamado, da BR do Mar. Então, eu concordo plenamente com essas preocupações levantadas para o senhor, mas por conta do nosso tempo aqui, vou passar a palavra para a doutora Fabiana, e após a fala da doutora Fabiana, a gente vai abrir aqui para uma rodada de perguntas. Aqueles que se sentirem satisfeitos, fazer uma pergunta, por favor, colocar no chat. Informo que nós já temos 3 perguntas aqui, feitas pela revista Portos e Navios. Muito obrigado pelo convite, Almirante da Silva. Um prazer estar aqui, enorme. Na verdade, já tinha muito tempo que eu estava querendo discutir um pouco, falar um pouco sobre esse tema, e o cluster sempre me proporcionando aí oportunidades de poder falar algumas coisas que acho relevantes, especialmente com um público tão elevado e conceituado, e isso gera uma oportunidade diferenciada, da gente poder debater aqui entre muros algumas questões que acho relevantes para o nosso país. Comandante Rezano, um prazer enorme, poder falar sobre competitividade com o senhor, assisto suas palestras, participo e compartilho de vários sentimentos, que o senhor tem aí em relação às oportunidades que são perdidas pelo Brasil, o que a gente pode fazer para fomentar, isso tudo. O professor Cabral já fez uma introdução que eu acho que vai ser relevante para a minha apresentação. O comandante Evandro também, acho que a gente vai conseguir aí juntar essas duas questões, do público, do privado e dessa competitividade. Vamos ver. Vou ver se eu vou conseguir. Tá. Eu acho que a primeira coisa que eu acho interessante a gente lembrar é aonde a gente está. Por isso que eu trouxe aqui esse mapa da UNCTAD, que traz o comércio marítimo mundial, para a gente poder identificar quem somos nós. A gente ainda é um país bastante exportador, especialmente de volumes, as nossas commodities, ainda somos um país bastante dependente de transporte, de commodity, ainda exportamos mais que importamos. E se a gente der uma olhada, nós estamos acompanhados por outros países em desenvolvimento. Nós estamos acompanhados, vejam bem, pela Ásia,
vários países aqui da Ásia, estamos acompanhados também pela África, que são países ainda dependentes dessas commodities e que, vamos dizer assim, são os clientes dos armadores. Né? Nós nos utilizamos dos navios para poder transportar as nossas mercadorias. E aí, quem são essas pessoas hoje? Né? Quem que é a frota nacional? Quem que está ganhando esse jogo aí de utilização econômica do transporte? A gente continua. Então, se a gente for aí para o verdinho que eu separei para vocês, que vem quem são os donos dos navios, que é isso que mais me interessa. Algumas pessoas ainda falam muito do país de registro. Eu vejo o país de registro, o registro de embarcações, como um negócio. Tem países que vendem registro de embarcação. Esse é um negócio desses países, como o Panamá, como a Libéria. Não tenho mais aquela dialética que a gente tinha lá nos anos 80, bandeiras de conveniência, são menos nobres. Não tenho mais isso hoje. Por quê? Porque esses países eles ratificaram a maior parte das convenções internacionais. Eles fizeram isso como um negócio profissionalizado e eles facilitam o registro dessas embarcações. Então, virou um negócio para eles. Singapura agora, por exemplo, acabou de abrir o registro gratuito para navios verdes, para navios que não emitirem CO2, para navios que forem navios sustentáveis, porque está querendo atrair esse negócio. Então, é um grande negócio. A gente tem que pensar, e é isso que sempre tem essa conversa aí, e esse sentimento do comandante Rezano, da gente sempre pensar que essas são oportunidades de negócio dentro de uma competitividade global. A partir do momento que a gente está falando de transporte internacional, a gente está falando de possibilidade de negócio no globo. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de possibilidade de negócio desde que sejamos competitivos. Esses são os países que conseguiram desenvolver o registro de bandeira. Então, o que eu vou procurar para saber quem são as verdadeiras potências em transporte marítimo? Eu não vou procurar quais são os países que mais registram, vou procurar quais são os países que mais têm embarcação, quem são os donos dessas embarcações. E quando eu vou ver esses países, que são esses em verde, eu vejo que a Grécia ainda é uma grande potência, eu vejo que a China é uma coisa que a gente fala muito, né? A gente fala em construção, que é esse que está aqui em azul, que eu ainda fico com os asiáticos, eu tenho China, Coreia e Japão, e tem a reciclagem, que é o Paquistão, Índia e Bangladesh, mas que sofre uma crítica muito grande do mundo inteiro por conta dos problemas de sustentabilidade que eles têm. Então, tudo indica que ou eles se adaptam ou a gente pode ver alguma mudança aí nessa questão de reciclagem. Mas para o que nos interessa aqui, o que eu queria mostrar nesse mapa, é essa questão de quem ainda são os grandes players em relação ao transporte marítimo e quem são os grandes players em relação à construção, que são os asiáticos e os gregos. E aí, como que eles fizeram? Eu acho que essa é uma pergunta muito simples, né? Eu tenho muito essa visão de ver lá fora o que eles fizeram. Não é exatamente para copiar, porque são relações diferentes, mas para a gente ter uma noção do mercado e ter uma noção dos nossos competidores, até para a gente poder saber o que a gente precisa ter para competir com eles. Então, quando a gente vai, por exemplo, a gente pensa em União Europeia, né? O que a União Europeia hoje faz, da onde, né, a Grécia está, o que a União Europeia faz e por que ela faz. Então, esses elementos aqui desse quadro, particularmente, eu acho interessante a gente saber esse poderio dela, né, de quantos milhões de deadweight que tem, quantos empregos impactam, né, qual que é a relação à bandeira, mas especialmente para a gente começar a ter uma noção da importância desse segmento. Por que esses países que a gente viu, que são países tão potentes, são economias tão potentes, tão estratégicos, por que eles investem nesse segmento? Veja bem, e que eu acho essa informação extremamente importante. Para cada 1 milhão de euros que são criados na indústria da navegação, da indústria de shipping, outros 1,6 milhão são criados na mesma economia. Então, é uma indústria de grande valor. É uma indústria que, quando você investe nessa indústria, ela devolve para a sociedade.
Então, como o tema, por isso que eu agradeci ao Almirante da Silva, o tema é economia e desenvolvimento social e o mar dentro desse contexto, eu acho extremamente relevante a gente ter essa noção. Poxa, mas por quê? Por que a gente reclama tanto de falar, poxa, o Brasil podia investir mais, o Brasil não é tão voltado para o mar? Porque é uma indústria de alto valor agregado, é uma indústria que, se eu invisto na indústria, ela devolve para a sociedade. Além de todas as questões estratégicas que o próprio comandante Evandro colocou em relação à defesa e tudo mais. A gente tem um valor econômico muito grande. E essas nações sabem disso e por isso que elas investem. E como que elas investem? Eu acho que a experiência da Grécia é uma experiência e é um case que ele é acompanhado e olhado pelo mundo inteiro. O que a Grécia faz? Olha, preste atenção. Por que a Grécia é o grande poder marítimo hoje? Não, óbvio que tem todo um contexto histórico e tudo mais, mas quais são os mecanismos que ela faz? Isenção a proprietários de navio de imposto de renda, isenção de todos os impostos diretos, contribuições ou retenção de escritórios gregos ou sucursais relacionados à gestão, exploração, afretamento e seguro, isenção a acionistas e holdings, empresas estrangeiras que não arvoram a bandeira grega, cuja gestão é confiada ao escritório, eles estão sujeitos somente a um imposto calculado sobre a tonelagem. Então, veja bem, o que eu estou trazendo aqui? Os gregos eles fazem o seguinte, eles dão isenção total de imposto em relação a armadores nacionais, em relação a escritórios que trabalham com seguros dos seus navios, em relação a todos esses segmentos. E quando é para fretar embarcação estrangeira, eles trabalham com um imposto único, específico, relativamente bem baixo, se comparado especialmente aos nossos, em relação à tonelagem, que é o chamado o tonnage tax. Esse imposto sobre tonelagem, ele esgota a responsabilidade fiscal por qualquer imposto, taxa ou imposto retido na fonte sobre a renda de fonte estrangeira do armador decorrente da gestão do navio. Por fim, as companhias de navegação domésticas que forem objeto dessa legislação, que exploram, gerem navios gregos, gozam de isenção de imposto, taxa, retenção na fonte, distribuição de lucro e dividendos. É concedida também isenção de imposto para ganho na transmissão das ações dessas empresas. Navios que fazem viagens regulares entre Grécia e portos estrangeiros ou exclusivamente entre portos, bem como navios de cruzeiro, têm direito a 50% de imposto, de redução sobre imposto de tonelagem. Então, ainda tem dentro do segmento, aqueles que pagam imposto sobre tonelagem, ainda é possível eles terem uma redução de 50% dentro do segmento que a Grécia quer estimular. E os navios construídos na Grécia, registrados ao navio grego, estão isentos de imposto sobre tonelagem até a idade de 6 anos. Então, no primeiro caso, ele está fazendo o quê? Ele está incentivando os cruzeiros e os navios que chegam na Grécia, ou seja, que atendem a sociedade grega. E também estimulando o registro grego, fazendo com que estejam isentos de imposto. Então, aí vem a pergunta, como a gente faz para competir com isso? E o Evandro estava lá reclamando, até desanimado, as últimas palestras que eu vi, o Evandro já estava mais aguerrido. O Evandro está até menos aguerrido. Vou ver se eu te passo energia hoje, Evandro, porque hoje eu estou cheia de número aqui para te apoiar, que a gente nunca ficou no mesmo painel sobre esse assunto, é a primeira vez. Então, vou ver se eu te passo energia. O Evandro estava lá, coitado. Poxa, ICMS! Ainda me colocaram ICMS e tudo mais aqui na minha cabotagem. Olha só, Rezando, com quem você teria que competir se para você. E eu chego para o Rezando e falo assim, Rezando, eu quero ver os armadores nacionais no mercado internacional, porque eu trabalho mais no mercado internacional que na cabotagem. E aí eu falo, Rezando, eu quero ver. Aí o Rezando fala, ele vai competir situação dessa dos armadores gregos. É por isso que os armadores gregos, não só por isso, não estou tentando dar uma solução simples para uma causa complexa, não sou dessas. Não é só por isso. Mas como que você compete com uma situação fiscal dessa? Aí você chega e vai para o Reino Unido. O Reino Unido, como todos sabem, ele não é um grande player na questão de construção naval e na questão de fretamento de navios. Mas ele é um grande player na prestação de serviço, é o maior, praticamente inventou o seguro marítimo. Né? E aí, quanto vale este outro mercado? Isso tudo está dentro dessa economia do mar.
né? Eu tenho até uma amiga que ela é CEO de uma associação super importante, e ela chega e fala, Fabiana, o navio é só um detalhe perto desse mercado, porque tem tanta coisa acontecendo em torno disso, que a gente fala muito do armador, mas tem muitos outros negócios acontecendo. Claro que é uma brincadeira, né? Não é só um detalhe, mas para a gente ter uma ideia do que é esse mercado no Reino Unido. Então, lá a gente fala em 220 mil empregos, faturamento de 47 bilhões de libras em 2017, devendo crescer mais 15% em 2023 e chegar a 136 bilhões até 2030. Isso aqui, sem ter construção, sem ter navio, outro game, outros negócios. Provavelmente será uma tecnologia disruptiva, é isso que eles analisam. Provavelmente vai ser uma tecnologia disruptiva em relação aos navios autônomos. A educação marítima cresceu 20% dentro de 2010. E como que cresceu? Porque as pessoas acordaram um belo dia e resolveram estudar shipping? Não, porque houve financiamento do governo de 30 bilhões por ano em relação a esse segmento desde 2018. O setor marítimo, aí vem o retorno, que é o que a gente está falando de você investir num segmento que dá retorno à sociedade. Não é só porque eu trabalho com isso, não. É porque é um segmento de alto retorno agregado para a sociedade. Então, o setor marítimo é significativamente mais produtivo do que os outros setores do Reino Unido, com 77.400 libras de valor bruto médio por funcionário por ano, em comparação à média dos outros segmentos do Reino Unido, que geram 54.300 libras por ano. Então, essa foi a solução do Reino Unido. Mais uma vez, investimento, facilitação do negócio, criar um negócio único, são super experts no negócio que eles fazem, que é de seguro, estão trabalhando com tecnologia que dentro de uma área que eles conhecem e fazem investimento em educação. Vão para a China. O que a China fez, então, que a gente viu lá, os asiáticos, a gente viu da China, o que a China fez para ser um mercado global? A China é sempre mais difícil de analisar, professor Cabral, me avisa aí quando eu passar do meu tempo, tá? A China é sempre mais difícil de se analisar, porque os dados da China, sendo uma política que não é totalmente aberta, os dados dela são mais difíceis. Mas os analistas tentam, então a gente fica com o entorno de, né? A gente não sabe exatamente como funciona, mas a gente conhece alguns planos. Então, o apoio estatal, combinado a empresas chinesas no setor de transporte e construção naval, totalizou cerca de 132 bilhões de dólares entre 2010 e 2018. Isso inclui financiamento de bancos estaduais e subsídios diretos de 5 bilhões. Aí a gente vai falar, por que né, a China consegue construir navio? Por que a China tem tanto navio? É uma atividade subsidiada, é uma atividade financiada. É claro que a gente está falando de financiamento altamente complexo, a gente está falando de emissão de bonds pelo governo chinês, a gente não está falando necessariamente de dinheiro direto, a gente está falando de criação de um ecossistema financeiro que possibilita o desenvolvimento dessa atividade. Como eu disse, devido a limitações dos dados do sistema político, as estimativas são até conservadoras. Não inclui subsídio direto, empresas não listadas, subsídios indiretos, captação de recursos apoiados pelo Estado, status de empresa, várias outras coisas que a gente sabe que acontecem, mas que eu não tenho como comprovar os dados, então eu não trouxe para vocês. Então, esses dados aí ainda são dados bem humildes, perto do que a gente acha que a China investe. Então, quando a gente fala, e a gente fica aqui no cluster, a gente já fez alguns estudos, né, Almirante? A gente fala em reparo naval, a gente fala em construção naval, a gente chega até um limite de sistema jurídico. É super importante a gente ter uma estabilidade jurídica e regulatória, é super importante. Eu sou uma, né, que vocês sabem que eu sempre defendo isso, eu tenho a lista de todas as convenções internacionais que o Brasil tem que ratificar, o nosso econômico-social, eu não podia deixar de trazer esse outro lado, que por melhor que seja o nosso regulatório, por melhor que sejam as nossas convenções, que não são, temos dever de casa a fazer, se a gente for falar em competitividade global, é isso daí que a gente está enfrentando. E ninguém vai contratar navio brasileiro ou armador brasileiro vai conseguir se estabelecer competindo com esse tipo de mercado. Então, precisa de investimento. Se esse investimento ele vai ser direto, temos como tirar do social, temos competir diretamente com essas empresas? Não sei, mas a gente tem que saber que isso existe, que esse é o jogo.
que é por isso que essas empresas estão lá. Não adianta a gente ficar só se iludindo ou ficar chorando que a gente não olha para o mar. Esse daí é o jogo, a gente tem que dar uma solução para ele. E quais são as oportunidades que a gente tem hoje? O que a gente vê, para não ficar falando só, né, de inglórias? Hoje a gente teve um jogo que ele não foi zerado na pandemia, mas a gente tem novas oportunidades para todos, porque são novas dificuldades para todos. Então, todos os países estão com as suas frotas antigas e estão com o desafio de renovação de frota para navios que sejam mais sustentáveis. Isso todos os países estão passando. O que o Brasil tem de vantagem? O Brasil tem de vantagem, quando a gente fala em competitividade global do Brasil, a gente tem de vantagem o nosso mercado, que é enorme, né? Isso está lá no reporte de competitividade global do Fórum Econômico Mundial. O nosso mercado é um mercado enorme, o nosso mercado é extremamente inovador. Esses são os dois elementos principais de competitividade do Brasil. E a gente sabe de assuntos em que o Brasil ele poderia, se não globalmente, a gente não tem porquê regionalmente não sermos os grandes líderes. E aí causa um desespero quando o Rezano vem falar que a gente abriu mão de um acordo bilateral de perder o protagonismo regional. Porque se o protagonismo global a gente vê que é difícil para a gente, na nossa situação econômica, competir ou dar subsídios com outras nações extremamente poderosas que investem nessa indústria, não tem por que a gente não ter essa relevância regional, já que a gente tem um posicionamento geográfico que nos facilita, porque trazer um navio para cá é muito mais caro do que a gente ficar fazendo o nosso comércio regional e o nosso comércio de cabotagem. Então, não tem por que o Brasil não fazer esse piloto de cabotagem e piloto regional para chegar a expandir ao meu grande objetivo, que seria a gente conseguir ter uma competitividade global. Então, as oportunidades aí para o futuro, a gente sabe que tem os navios autônomos, a automação em geral, que é exatamente isso que o Reino Unido, mesmo sem ser grande referência em navio em construção, está desenvolvendo, são softwares, são essas inteligências de navegação. A adaptação dos portos em relação às mudanças climáticas, isso é algo que já está sendo bastante falado, porque aumentando, né, o volume de água, os portos vão ter que se adaptar, então isso é uma dor dos portos que vai ter que ser solucionada por alguém, aonde há dor, há oportunidade de serviço. Redução de emissão de CO2, as convenções internacionais, acordos multilaterais, como o Trade Facilitation Agreement e a Fall Convention, que acho que Rezano até participou, né, da Fall Convention, são convenções extremamente importantes que a gente tem que estar dentro, a gente tem que estar com tudo em cima, temos que estar update com isso para ser um diferencial regional, e a criação das cadeias logísticas resilientes em diálogo com o público e privado. E aí vem a importância do cluster e das associações, que eu sempre defendo, a Almirante da Silva sabe disso, essa grande iniciativa que é do cluster, porque a gente tem que conversar com o público. O público só vai conseguir tomar decisões, que são decisões de competitividade, se ouvir o privado. Então, quando o Rezano, que está numa associação, que é uma associação de representantes de armadores de cabotagem, chega e fala, olha, essa proposta que está aí tem desejos maravilhosos, mas essas soluções apresentadas, eu acredito que não vão trazer esse desejo, pelo contrário, elas vão diminuir o meu know-how. A gente tem que ouvir, a gente tem que conversar. Essa é a forma, não fui eu que trouxe as oportunidades, não, tá? Essas oportunidades são todas listadas pelas agências de inteligência, que os países que fizerem isso, que trabalharem nessas oportunidades, vão conseguir desenvolver a negócio. Então, essa é a forma. A gente sabe, então, quanto custa o jogo, a gente sabe quais são as oportunidades, a gente sabe quais são os modelos de negócio dos outros países e a gente sabe como fazer, que é através desse diálogo. Falta o quê? Falta a gente efetivamente ouvir, colocar a mão na massa e fazer esse trabalho. Porque aqui é um ambiente que a gente pode falar isso com uma facilidade enorme, porque vocês, na verdade, são quem me ensinam isso, que não existe espaço de poder vazio. Né? Aonde existe espaço de poder, ele é preenchido. Então, se o Brasil não preencher esses espaços, alguém vem e preenche. E hoje é isso que tem acontecido, e até abrindo mais ainda com essas modificações que eu totalmente concordo com o Rezano, que acho que deveriam ser melhores vistas, porque a gente está abrindo, eu entendo que, eu não sou contra, veja bem, eu não sou contra nenhum instituto. Só conclui, por favor, que passou o tempo, desculpa. Passou? Não, eu que te pedia. Então, deixa eu só finalizar aqui, que eu acho que tudo é válido, mas tem que ter um plano de longo prazo.
Então, se vamos abrir para fretamento de embarcação estrangeira, tudo bem. Vai ter troca de tecnologia? Eu estou recebendo essa tecnologia na embarcação estrangeira? Se não, né? Então, eu tenho que ter alombrado. Estou abrindo para receber tecnologia. Ok. Não, daqui a pouco eu vou conseguir desenvolver o meu mercado. Eu fecho um pouco. Então, não é um instrumento em si. É como usa instrumento dentro de um plano estratégico maior. E aí, para finalizar, um exemplo de que a semana passada, que eu até falei com os meus amigos aqui do cluster, semana passada a gente foi para Gana fazer essa conversa entre a Associação Civil, que é a associação que eu faço parte, que é da UIS Internacional, e o governo de Gana. Então, aqui, por exemplo, tem o ministro dos Transportes e a ministra de Comércio, de trade, e a gente fazendo essa conversa exatamente para poder trazer o privado para conseguir fazer uma cadeia logística para os produtos que são, porque nesse caso a gente está dentro do Gender Goal 5, né, da ONU, que é de igualdade de gênero, para poder que esses produtos das mulheres eles consigam navios para serem transportados. Então, a gente, dentro dessa conversa da Associação Civil com o governo, tentando criar soluções. Então, eu acho que esse é o caminho. Então, sou totalmente solidária ao Rezano e gostei muito de ter como introdução os nossos números do Brasil que o Cabral trouxe, que eu acho que exemplifica totalmente isso que a gente está dizendo. Volto para você, Cabral, desculpa por ter passado aí meu tempo. Doutora Fabiana, foi excelente, eu aprendi demais, assim, parabenizo pela empolgação, que a empolgação mostra que conhece o tema e que ama o tema. Vamos seguir aqui para nosso cerimonial. Agora está na parte das perguntas, né? Eu vou verificar se existe alguma pergunta aqui no chat. A princípio, não. Mas eu tenho perguntas aqui que eu preparei ao longo das apresentações. E aí eu vou seguir a mesma ordem, tá? Vou fazer uma pergunta primeiro para o comandante Camelo, depois para o comandante Rezano e depois para a senhora, tá, doutora? Vou fazer a pergunta aqui para o comandante Camelo, que ele apresentou 13 estratégias da CPLP, né, que ele bota como algumas oportunidades. Mas quais são as maiores oportunidades, de fato, para o desenvolvimento da economia do mar aqui brasileira? O que o senhor aponta, né, dessas 13 e quais são o que a gente pode trazer, né, para adensar a economia do mar aqui nacional? Aí 5 minutinhos para cada resposta, tá? Obrigado pela pergunta. Realmente, eu acho que o Brasil pode assumir um protagonismo junto aos países da CPLP, dada a sua capacidade industrial, principalmente de defesa. Então, pegando esses dois pontos da última reunião que houve a conferência dos comandantes das marinhas e guardas costeiras dos países da CPLP, eu acho que nós teríamos uma grande oportunidade de talvez fazer um projeto que atenda de duplo uso, que atenda aos navios de patrulha oceânica, né? Então, acho que um projeto conjunto com esses 9 países, aproveitando a nossa expertise de construção naval, nós poderíamos fazer um projeto comum que atende a todos. Eu vou citar agora o exemplo de Moçambique. Um dos últimos eventos que eu realizei lá no Centro de Análise Estratégica da CPLP foi um seminário sobre a segurança marítima no Canal de Moçambique, né? E notamos ali uma incapacidade do governo moçambicano de realizar o mínimo, né, que seria patrulhar sua área costeira. Então, ele depende da Tanzânia ou depende da África do Sul para isso. Então, buscando um projeto comum, eu acho que nós conseguiríamos atender esse mercado da indústria de defesa, né? Nós temos um sucesso, né, feito aí a várias mãos, né, de países, que é o projeto. Talvez poderíamos buscar um projeto comum que atendesse aos 9 países. Todos têm atividades offshore, né? Moçambique tem exploração de gás do norte,
Angola tem também exploração, né, explotação de petróleo. Então, Cabo Verde é um país extremamente estratégico, principalmente para a proteção da nossa linha de comunicação marítima com a Europa. Então, a parceria com Cabo Verde, né, fornecimento de navios, é uma barreira também para o tráfico internacional de drogas. Então, eu vislumbro isso: construção naval, projeto comum e a venda desses equipamentos a partir da nossa indústria de defesa. Obrigado, comandante Camilo. Eu também acho que isso pode ser um golaço para a nossa indústria naval que está aqui, né, meio adormecida, então teria as encomendas perenes que o Rezano falou que os armadores não conseguiriam dar a dinâmica necessária. Então, acho que é uma grande oportunidade mesmo para a nossa construção naval. Comandante Rezano, o senhor, ao longo da apresentação, mostrou diversas preocupações, como eu coloquei, eu compartilho de muitas, né? Só que, ao tramitar a BR do Mar, o que se ventilava muito, o que se vendia muito, era que a BR do Mar iria aumentar, né, o transporte de cabotagem, né, no Brasil. E aí eu pergunto, né, ao senhor o seguinte: na visão estratégica do senhor como, um armador, isso de fato vai se configurar no cenário nacional? Ou é só uma, né, forma de... Eu também tenho minha resposta, estou vendo o comandante aqui, né, falando, Sá Fernandes balançando a cabeça, eu também tenho minha resposta formada, né, mas foi uma pergunta, eu tentei juntar um pouco aqui a pergunta da Portos e Navios, né, da jornalista Marjorie, e aí eu juntei aqui com as minhas dúvidas também, né, eu gostaria de ouvir o comandante Rezano trazendo, né, com propriedade, vamos Não, não. colocar assim, a nossas preocupações aqui compartilhadas em relação à BR do Mar. Professor, muito obrigado aí pela oportunidade de explorar um pouquinho esse tema, né? Também agradecer a doutora Fabiana, e expressar minha admiração aqui por ela aqui, né? Por realmente a gente tem muitos pontos que a gente comunga. Por que que nossa bandeira não vai para fora? E ela foi transparente, essa que é a verdade, foi clara, cristalina para mostrar por que que não vai. E não vai. Enquanto não mexer nesses pontos que ela mencionou, esquece. E aí, professor, para responder a sua pergunta, a cabotagem ela tem uma característica muito distinta do longo curso. O container, vamos falar aqui no container, né, mas também se aplica para o granel, que às vezes é até pior, tá certo? O container que vai para a China ou que vem da China, ele vem de navio ou de navio. Esse é o primeiro ponto. O container que vai de Santos para Suape, ele vai de navio, vai de caminhão, e fala-se até isso, um dia talvez aí até o trem, tá certo? Isso sem falar onde tem hidrovias, tá certo? Mas vamos aqui ainda, vamos ficar nisso daí. Agora, que container é esse daí, professor? Que está indo de Santos para Suape? É o container da economia doméstica, da economia brasileira. Então, se a economia brasileira não crescer, trazer obrigação de crescimento para a cabotagem. Porque aquele crescimento que eu mostrei naqueles gráficos ali, professor, eles são crescimentos de cargas que migram do rodoviário para o marítimo, através de uma atuação muito intensa das nossas empresas de conquista dessas cargas, especialmente oferecendo serviço porta a porta, que tem sido a forma que a gente conquista novos clientes. Elas oferecendo serviço porta a porta, que eu vou lá lá no interior do país, onde for que tem a produção, o produto, e vou levar até o destino, sem o usuário saber. Tanto é, professor, que no passado a gente dizia que tinha um problema da cabotagem, né? A doutora Fabiana certamente deve ter visto algumas vezes eu falando isso daí, era a burocracia. Aí opa, mas peraí, eu vou vender um produto para o senhor, eu dito para o senhor, olha só, usa a cabotagem, tem uma burocracia terrível.
Pô, ninguém viria para a cabotagem. Então, não acabou a burocracia da cabotagem, mas nós absorvemos essa burocracia do nosso cliente. Então, o nosso cliente, ele não sabe se a carga vai embarcar no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele até sabe, mas ele não precisa se preocupar se a carga vai embarcar no Rio de Janeiro, em Itaguaí, se vai ser em Santos, se vai... nós temos um compromisso, pegar dia tal, entregar dia tal. Se vai de trem, vai de caminhão, vai de... Isso daí. Então, esta foi a forma. E aí, nós fizemos em 2019, professor, um trabalho, um estudo, né, com uma instituição renomada, tá certo? E nós verificamos que para cada container, hoje na cabotagem, existem 9 containers que estão no rodoviário. Sendo que destes 9 containers, 5 são o que a gente chamou de cabotável. Porque tem alguns containers, tá certo? Uma carga que vai lá do interior de Goiás para o interior da Bahia, essa carga não vem para cabotagem. Essa daí esse não é cabotável, vamos falar assim. Né? Então, o que eu quero dizer aqui em resumo, né, professor, a cabotagem vai crescer devagarzinho de acordo com aquele gráfico, a manter o status quo aqui, né, doutora Fabiana? Porque se mudar tudo que ela falou aqui, pode, de repente, inclusive não só a cabotagem, mas inclusive o curso. Mas, infelizmente, eu sou pessimista, sabe? Eu acho que não vai ser tão cedo isso daí, né? Não há vontade política ainda disso daí, eu acho. Esse que é o ponto. Então, esse crescimento. E aí, professor, para não deixar os outros segmentos desassistidos, tá certo? O segmento de granel, ele varia na cabotagem, ele é para atender projetos industriais. Então, o crescimento da cabotagem de granel, ele é estável, daqui a pouco ele dá um salto, sobe, fica estável ali. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, aqui para vocês. Nós não tínhamos transporte de minério entre o Maranhão e Pecém. Aí foi criada a siderúrgica lá de Pecém. Uma empresa nossa trouxe 2 navios de 120 mil toneladas para fazer esse transporte. Então, apareceu esse movimento aqui. E vai ficar alguns anos até que apareça outro projeto. Então, é assim. Então, vai crescer, professor? Sonho, desejo, quero, tudo que cresça. Mas, infelizmente, depende muito mais da economia do nosso país do que tanto das empresas a manter o status quo legal. Essa que é a verdade. Se mudar, aí a gente mudamos as variáveis aí, professor. Obrigado, comandante. Agora vou fazer uma pergunta aqui para a Fabiana. Surgiu uma pergunta do Agostinho aqui no site, mas ela é endereçada, né, aos 3 panelistas, né? Os 3 podem dar algum tipo de resposta. Vou deixá-la para o final. Então, fazer minha última pergunta aqui, doutora, para a senhora. Né? A senhora colocou muito a questão dos subsídios, né? E nós sabemos que no Brasil existe, né, um certo preconceito com os subsídios, né, principalmente para determinadas atividades. E aí a senhora tocou num ponto que aquilo ali que a senhora colocou, que era 1,6 a cada 100 reais, ou 100 dólares, ou 100 euros, geraria, né, 160, a gente chama isso de multiplicador. Né? Nós calculamos o multiplicador, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, 1,43. Então, a cada 100 reais investidos na economia do mar do estado do Rio de Janeiro, retornaria à economia R$ 143. R$ 100 diretamente, R$ 43 de forma indireta. É um pouco aquele resultado que a senhora mostrou. Mas o que me chamou a atenção foram os subsídios. Eu queria entender da senhora qual é o papel e a importância dos subsídios, né, no desenvolvimento da economia do mar para o Brasil? Né? O que a senhora vê? Porque a gente sabe que muitas, né, estaleiros, né, mundo afora, eles são mantidos com encomendas para ficar em prateleiras, para que eles consigam ter sua demanda perene. No Brasil, a gente tem essas quebras, né, que acaba desarticulando toda uma cadeia. Eu vejo, assim, né, empiricamente, né, porque a minha análise é empírica, que, como a gente estava falando no final da minha apresentação, nada isolado
funciona. Então, não é simplesmente, toma aí subsídio. Ele tem que fazer parte de um planejamento estratégico. Então, os subsídios que funcionam nesses países que a gente está vendo, né, e especialmente os asiáticos, que vieram muito forte com esses subsídios, eles fazem parte desse plano maior. Então, você tem a facilitação de crédito, você tem a educação, você tem um plano de metas que tem que ser alcançado para você escalonar esse subsídio. Você não chega para determinada empresa e entrega tantos milhões para ela, subsidia determinada coisa. Não. Se conseguir entregar isso, aí tem acesso a mais tanto. Então, você vai escalonando isso de acordo com as metas que estão sendo criadas. Aí você tem esse ambiente de negócios que ele é atraído pelo governo globalmente. Então, quando a gente fala que a gente tem, né, essa ordem de demanda, esses governos eles estão numa competitividade enorme global para trazer esse negócio para o país. Eu sinto um pouco de falta disso para a gente também. A gente sempre pensa muito aqui no Brasil, na minha opinião, numa coisa mais passiva, tipo, se o negócio não acontecer. Esses governos, eles estão agressivamente no mundo inteiro captando negócio para os seus países, para os seus estaleiros, estão nas feiras, estão nos acordos bilaterais, então você quer comprar isso de mim? Então você tem que fazer isso aqui no meu país. Então tudo isso faz parte dessas negociações. Então, para ser objetivo, subsídio, da mesma forma que eu estava falando, ou liberalismo de afretamento de embarcação, vou dizer que eu sou contra esse instituto, mas que eles têm que ser usados de forma inteligente dentro de um planejamento estratégico maior. Subsídio sozinho pode gerar uma preguiça da indústria. A gente tem históricos péssimos de que não funcionou. A gente está procurando o quê? Competitividade. Agora, dentro de um segmento que a gente está vendo, que a gente tem players que eles têm acesso a crédito, que eles têm investimento direto, que eles têm subsídio, que eles têm negócios, que eles têm imposto zero, como que a gente faz para competir se for somente sentado esperando que a gente tenha super estaleiros, super afretadores? Muito difícil de acontecer. Então, ele pode funcionar desde que ele esteja dentro de um pacote total. Obrigado, doutora. Infelizmente, pelo avançar da hora, vou passar a palavra para o Almirante da Silva e vamos encaminhar o nosso encerramento. Foi um prazer aqui enorme, aprendi muito com vocês, temas novos aqui para mim. Então, eu passo a palavra agora ao Almirante da Silva e obrigado a todos aí. Eu uma vez escutei uma frase que cai bem nesse webinar. O conteúdo das apresentações, o conteúdo está maior que o continente. Realmente, nós poderíamos ficar muito mais tempo aqui conversando. Bom, a gravação desse webinar estará disponível no nosso site e no canal do YouTube oportunamente. Eu agradeço mais uma vez o público que está nos assistindo e aos palestrantes, principalmente a doutora Fabiana, do escritório SMA, que faz parte do nosso cluster, é uma das empresas associadas, o professor Joilson, que representa a Universidade Federal Rural, no nosso Conselho Consultivo Científico e Estratégico, e o comandante Rezano, que representa a ABAC no nosso Conselho Consultivo Empresarial. Ou seja, estamos todos dentro do nosso cluster. Agradeço também ao comandante Camero, que era diretor, agora virou aluno, e é assim mesmo. Tem momentos que nós somos professores e, outra hora, nós temos que reconhecer que somos alunos. Eu, hoje, junto com o professor Joilson, eu me sinto naquele pré-alfabetização. Realmente, muitos dados importantes, muitas informações de conteúdo relevante. Agradeço a todos mais uma vez e encerro esse debate. Muito boa tarde, muito obrigado.